Então aqui nós vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre a caixa de ciência. A primeira coisa é que esse aqui é o diagrama esquemático do nosso projeto. Todas as 6 placas que nós temos nesse projeto, elas seguem esse padrão, esse circuito. Nesse circuito eu tenho as pilhas, que são a fonte de alimentação de 3 volts, tem um LED, nesse caso no nosso trabalhinho aqui nós temos 3 LEDs da cor azul e 3 da cor vermelha. Nós temos o transistor, que é o BC548, que é um dos transistores mais comuns que existem no nosso mercado e mais barato. E nós temos 2 resistores, que é o resistor que a gente chama de R1 e R2. O que vai mudar de uma placa para outra é exatamente quem são esses resistores. Nós temos diferentes tipos de resistores, de tal forma que a associação entre eles vai fazer com que esse LED acenda ou apaga. Vamos ver isso aqui agora na prática. Ela vem nessa caixinha aqui, você pode tirar ela daqui de dentro. Ela vem com esse QR Code, é utilizado para acessar o nosso site, em que vai ter todo o conteúdo ali, todas as equações ou descrições desse equipamento, e ela funciona da seguinte maneira. Nós temos o suporte de bateria, que ele é colocado aqui magneticamente, então todos os componentes estão fixados magneticamente. Eu posso retirar e eu posso tirar essas plaquinhas aqui para discutir cada uma delas. Vamos começar com essa plaquinha aqui, ó. Vocês podem ver que aqui está o nosso LED, o nosso transistor, o nosso resistor R1 e o nosso resistor R2. No caso do resistor R2, ele é um LDR, ou seja, ele é um resistor que varia a resistência conforme a presença de luz. Então, quando fica escuro, quando eu coloco o dedo e tapo toda a entrada de luz dele, ele acende, igualzinho um poste de luz, né? Quando fica escuro, o poste acende. Então é um circuito muito parecido com o que vocês têm no cotidiano, no poste de luz aí na rua da sua casa. Nesse segundo plaquinha aqui, vocês podem ver que ele tem, além da cor do LED ser diferente, a posição do LDR também é diferente. A posição do LDR, nesse caso, ela está na posição R1. Então ele vai funcionar de maneira invertida. Quando tem luz, ele fica aceso. Quando fica escuro, ele fica apagado, ao contrário de um poste. Nós temos aqui também esse daqui, que ele é um sensor de temperatura. Ele é um resistor na posição R1 que varia com a temperatura. Conforme eu aumento a temperatura, ele diminui a resistência de tal forma que ele vai fazer com que esse LED acenda. Nesse caso, você pode pensar que isso daqui poderia ser utilizado como um sensor de chama. Ou seja, vai pegar fogo em algum lugar, você pode colocar esse circuito, só que no lugar de acender um LED, você pode tocar um alarme. Outro circuitinho que nós temos aqui é esse daqui, ó. Esse é um potenciômetro, ou seja, ele é uma associação de 2 resistores que eu vario ele mecanicamente, ou seja, eu vou girando ele aqui e ele vai variando as resistências R1 e R2, de tal forma que ele liga ou não o LED. Esse daqui, que é um sensor infravermelho, né? Ou seja, é uma luz que nós não enxergamos normalmente, mas que quando eu ligo ela aqui, ó, você na câmera consegue ver um rosadinho. A câmera ela consegue captar a luz infravermelha, mas o nosso olho não. E quando eu coloco essa luz de frente com o sensor, esse nosso LED azul, ele apaga. Então a luz infravermelha, ela pode ser utilizada também para acender, nesse caso, apagar o LED. Esse tipo de sistema pode ser utilizado para contagem de pessoas que passam por uma porta. Você pode colocar esse sistema em cada canto da porta, de tal forma que quando a pessoa passa, ela interrompe o fluxo de luz, né? E o LED pisca. Nesse caso, você poderia, no lugar de um LED, colocar um contador. E o meu preferido, que está aqui, ele é um sensor de cargas elétricas. Então, quando eu atrito essa caneta com a minha roupa, ou com um papel, toalha, ou simplesmente no meu cabelo, no caso eu não tenho cabelo, né? Você pode aproximar ele vai sentir a presença das cargas elétricas e vai acender o LED, ó. Quando eu aproximo, ele acende o LED, ele muda a resistência com a presença das cargas, e você vê ele aqui, então, acendendo e, quando eu afasto, apagando o LED. E como é que eu posso trabalhar isso aqui com diferentes faixas etárias? Vamos começar, então, falando da seguinte maneira. Quando eu vou trabalhar com crianças, que seria o fundamental anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, eu vou entregar isso aqui na mão de um grupinho de crianças, certo? E elas vão ter que pensar, criar hipóteses de como fazer para acender e apagar esses LEDs. O professor pode começar com esse aqui, que é um pouco mais perigoso, porque envolve uma fonte de calor. Então, normalmente, não se deve usar um isqueiro dentro de sala de aula, você pode usar um soprador térmico, um secador de cabelo, ou até um ferro de sol. Nesse caso, para acender o LED, eu tenho que colocar isso aqui perto da chama, né? Ele vai mudar a temperatura e ele vai acionar o LED. Feito isso, você fala para as crianças, agora vocês têm mais 5 formas, né? Aqui 5 plaquinhas, em que vocês vão ter que criar hipóteses de como acender ou apagar o LED dessas placas. Sempre entregando todo o material necessário para que as crianças consigam vislumbrar como poderia ser utilizado. Um detalhe importante é que nesse processo elas vão utilizar a metodologia científica, ou seja, elas vão criar hipóteses, testar as hipóteses e depois, se tiver êxito nessas hipóteses, elas vão divulgar esse resultado para o professor, concluindo essa parte da metodologia científica. Quando a gente for trabalhar com crianças do fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, elas podem trabalhar com transformações de energia. Por exemplo, quando eu coloco esse potenciômetro aqui, eu posso simplesmente falar que eu ingeri alimentos,
Então eu tenho a parte da energia química sendo convertida em energia mecânica, porque minha mão está se mexendo, e eu movo aqui, e essa energia mecânica, ela transforma em energia elétrica, acendendo o LED. Nesse caso aqui, ó, do poste de luz, eu tenho a transformação da energia luminosa em energia elétrica para acender o LED, transformando novamente em energia luminosa. Nesse caso aqui, nós temos a energia térmica sendo convertida em energia elétrica para acionar o LED, que vai ser convertida em energia luminosa. Então são várias as formas de transformação da energia. Se a gente for para o ensino médio, você simplesmente pode trabalhar com as equações necessárias para calcular quais são os valores das resistências para o acionamento desses LEDs. E também fazer a mesma proposta dos anos iniciais e dos anos finais do fundamental. E por fim, também pode-se trabalhar isso aqui no ensino superior, trabalhando exatamente como funciona um transistor. A junção NPN, PNP e assim por diante. Você pode estar mostrando onde isso aqui é utilizado na prática para esses alunos do ensino superior.